Meu querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para você que está nos ouvindo agora nessa manhã. E esta palavra, ela está no livro do Gênesis, capítulo de número 13. E no versículo de número 10, a palavra do Senhor diz assim. Livro do Gênesis, capítulo de número 13, e o versículo 10 diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló, ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. E então habitou na terra de Canaã, e Ló, Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até a região de Sodoma. Queridos, esse texto bíblico que nós lemos, ele é um pouco aqui da história do patriarca Abraão. Como todos nós sabemos através dos historiadores, Moisés é o escritor do livro do Gênesis, e podemos assim observar que ele faz questão de fazer uma introdução no capítulo 1 do livro do Gênesis até o capítulo de número 11, como surgiu os primeiros povos, as primeiras tribos, os primeiros homens, né? É um princípio registrado desses 11 capítulos. Se você começar a analisar, você vai ver que a criação do homem, a criação do Éden, a criação da raça humana, a criação, né, dos primeiros sacrifícios, né, o primeiro culto, e como tudo foi se dando. A primeira vez que Deus traz um juízo sobre a face da terra, o primeiro homicídio. É um livro das introduções. Esses 11 capítulos aí são introduções, como surgiu a divisão das línguas através da Torre de Babel. E você percebe que já no final do capítulo 11, encerrando o capítulo 11, ele já deixa ali o registro da família de Abraão. Esta família, ela está saindo da região de Ur dos Caldeus. Segundo alguns historiadores, não são todos que concordam com a mesma visão, mas alguns dizem que houve um assassinato de Harã, o pai de Ló. Ele é assassinado lá em Ur dos Caldeus, e talvez seja essa uma das motivações que levou Tera, o pai de Abraão, a sair de Ur dos Caldeus. E quem parte de Ur dos Caldeus no comando da nação, como era o modelo da antiguidade, era o patriarca Tera. Quando você lê o capítulo 11, você vai observar que Tera saiu de Ur dos Caldeus, guiando Abraão, guiando também Ló, né, o seu filho, e guiando ali os seus parentes, os seus pertences que estavam com ele. E a Bíblia diz que quando Ló sai juntamente com Abraão, eles vão até uma cidade, uma região que foi colocado o nome de Harã também. É um nome, inclusive, igual ou idêntico ao nome do filho de Abraão, de Tera, né, o irmão de Abraão. E Harã, por ter morrido, deixou Ló, e acredito que seja essa uma das razões pelas quais Abraão carrega o Ló consigo. Há pessoas que fazem muitas críticas a Abraão, porque Abraão carregou o Ló e um peso a mais na sua comitiva, na sua jornada. Mas quando nós vamos observar esse fundo histórico, esse detalhe aí, fica um pouco mais claro para você entender que Abraão se sentiu responsável pelo sobrinho. O pai morreu, o pai de Abraão, o Tera, morreu, o avô também, né? No caso, morre o Harã, morre o avô, que é o Tera. E ao morrer esses parentes aí, ele fica certo que um homem de maior, já casado, mas Abraão se sente responsável como patriarca dessa família. E ambos dão continuidade, indo para a terra de Canaã, indo para a terra da promessa onde Deus havia prometido. E eles vão crescendo, vão se tornando prósperos,
houve um momento de fome, de dificuldade, mas Abraão vai até, muda de região, e nessa região Deus os abençoa tanto que agora Abraão está retornando no capítulo 13 para rumo à sua terra. Mas no meio do caminho, diz a Bíblia, que começa a ter-se uma dificuldade de convivência. Os rebanhos de Ló começou a crescer, os rebanhos de Abraão começaram a crescer, e os pastores, que eram os vaqueiros, uma palavra moderna para quem cuida do gado, de animais maiores, mas para as ovelhas o nome mesmo é pastores, E esses pastores começou a ter dificuldade para lidar com esses rebanhos. E começou a ter um problema ali, e Abraão chama Ló para uma conversa, para um diálogo, E eles eram parentes, e Abraão diz, olha, nós somos parentes, nós somos irmãos, nós somos família, e nós não podemos contender, brigar, porque se nós brigarmos, ali a primeira coisa que conseguia acontecer com essa briga era abrir uma oportunidade para os adversários, porque naquela época as famílias se protegiam, então um clã cheio de servos, de funcionários, de pessoas juntos, eles se protegiam. E se houvesse divisão entre o próprio clã, entre a própria tribo, isso já gerava uma abertura para que os inimigos se infiltrassem ou viessem atacar esse lugar. Você vai observar que quando Ló é sequestrado pelos reis lá em Sodoma e Gomorra, Abraão vai com 318 soldados libertá-los, arrancá-los da mão daqueles que os levaram como cativos, como presos. Então você percebe que isso era uma família unida, era proteção. Mesmo morando distante, um se amparava ao outro, eram parentes, eram próximos, e um poderia ir na busca do outro, defendendo o outro. E Abraão percebe que essa inimizade não ia trazer um benefício para a sua família, ia trazer um prejuízo para a sua família. Então Abraão senta e começa a conversar. Então aqui a gente percebe que é um momento de crise, é um momento de dificuldade, algumas decisões precisavam ser tomadas, e entre as muitas decisões que precisavam ser tomadas, Abraão toma a decisão de conversar. Abraão toma a decisão de dialogar com Ló e dizer, olha, nós somos parentes, nós somos irmãos, nós não podemos brigar, nós não podemos ter esse conflito. Vamos procurar uma solução aqui. Então, há muita gente que está tendo conflitos, e os conflitos eles surgem. Surge porque a casa é apertada, surge porque a casa é grande, É muita coisa para limpar, muita coisa para fazer. Tem gente que briga porque a casa é grande, tem gente que briga porque a casa é pequena. Tem gente que briga porque tem, e tem gente que briga porque não tem. Então, às vezes acontecem os problemas, Às vezes o carro arranhou, a geladeira ficou aberta, o copo quebrou, a pia dormiu ligada, enfim, são vários os conflitos que cercam uma família, que cercam as pessoas, que cercam o nosso dia a dia. Mas qual o melhor caminho para resolver esses conflitos? Como tomar uma decisão diante de um conflito? Como tomar uma atitude certa diante de um conflito? Dialogando, conversando com as pessoas, chamando as pessoas para um confronto da conversa, da comunicação. Abraão ficou incomodado com aquela briga daqueles pastores. Talvez o Ló não chamasse para aquela conversa, mas o Abraão tomou a iniciativa. Alguém tem que tomar a iniciativa. Alguém precisa chamar para o diálogo, para a conversa. E Abraão chamou Ló para aquela conversa. Ele disse, olha, a gente precisa resolver esse problema. Nós somos parentes, nós somos irmãos. E não podemos ficar brigando. Não é para haver inimizade entre meus pastores e os seus pastores, entre mim e a sua pessoa. Os bens, as riquezas, o gado, a vaca, os animais, eles ficam aí. São bens passageiros, são bens que hoje temos, amanhã não temos, um dia vamos ter, e a gente vai conquistando. Mas pessoas, valorizar pessoas, pessoas ficam, pessoas estão ao nosso lado, família é família. Há tanta gente destruindo a família, destruindo a felicidade dos parentes, dos amigos, por causa de bens materiais. Gente que não consegue dialogar, não tem como dialogar. E o que eu observei nesse texto, ao analisar esse texto com a igreja, é que Abraão chama para o diálogo,
mas ao mesmo tempo coloca uma opção de separação. Não estou falando aqui, não me entenda errado, para você não confundir, separação entre parentes, não é casal, casamento não, tá? O casamento é indissolúvel, o casamento permanece estável. Abraão não estava se separando com Sara, Abraão estava se separando de um parente, colocando limites, não na amizade, não no parentesco, não na amizade, não em ser amigos, mas uma divisão de território, de espaço. Porque se duas pessoas não estão se entendendo dentro do mesmo espaço, não está havendo espaço para essas pessoas, às vezes é preciso se afastar. Às vezes é preciso estar um pouco mais distante, mas perseverar, manter a amizade, manter o equilíbrio. E Abraão faz isso. Abraão diz, olha Ló, percebo que não dá para a gente conviver aqui. Percebo que não dá para nós se mantermos aqui nesse convívio, não dá para viver nesse terreno, haverá briga, haverá problemas entre eu e você, mas para que não haja esses problemas, para que não haja essas dificuldades, para que não haja essas lutas que vocês estão enfrentando, nós precisamos então se dividir, nós precisamos cada um ir para um lado. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Alguém vai ter que ceder. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. E Abraão abre mão. Ele era o dono da promessa, né? O detentor da promessa. Era quem tinha recebido a promessa. Era o homem convidado a tomar Canaã. Era o homem a quem Deus tinha feito um pacto de fazer frutífero, de prosperar. Mas ele agora, diante daquele problema, tem que ser resolvido. Meu amigo tem que ser preservado, meu irmão tem que ser preservado, meu sobrinho tem que ser preservado. A gente não pode ficar brigando por causa do gado, por causa dos animais, por causa dos funcionários. A gente precisa manter o nosso parentesco. Então vamos fazer uma divisão da nossa sociedade. Vamos se apartar nesse negócio aqui. Vamos se apartar um pouco nesse terreno. Mas para manter a amizade, para manter o vínculo. Eu disse a princípio, não estou falando de casamento, estou falando de família no contexto parentes. Há pessoas que às vezes elas querem conviver no mesmo lugar e percebem que ali está começando a haver conflitos. Há um ditado popular aí, né, dos mais antigos, dizia que quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa. Então é preciso às vezes você ter o seu território, você ter o seu lugar, você ter a sua casa, você ter o lugar de você morar. Às vezes há muita gente que casa e aí leva a esposa para dentro da casa dos pais, e aí vem um cunhado, vem a cunhada, vem um parente, vem um amigo, vem um papagaio, vem um periquito, e a família enche, e aí começa a ter as crises, ter os problemas, porque o A pegou o bolo do B, e o B pegou o bolo do refrigerante do A, e aí briga por causa da televisão, do controle, do que quer assistir, da programação. Não há privacidade, não há nada, porque não há espaço, superlotou. E aí o patriarca da família é o dono daquela casa, é o senhor mais velho daquela casa, que comanda aquela casa, e você não pode nem corrigir os filhos, não pode corrigir a esposa, não pode corrigir o esposo, não há espaço. São irmãos, são parentes, são amigos, são gente que se gosta, mas cada um quer ter seu ponto de vista, né? Cada um quer ter a sua opinião, quer ter a sua vontade, quer ter o seu querer, e aí acaba virando aquele conflito. Por quê? Porque há falta de espaço. Estão se sentindo sem espaço. E aí, às vezes, ao invés de perder o amigo, é melhor sair do mesmo espaço. Dizer, ó, gostei do apoio que me deram até aqui, mas eu sinto que está na hora da gente alugar uma casa e a gente manter a nossa amizade, né? Tem hora que a gente precisa tomar decisões, chamar para o diálogo, e é preciso haver compreensão. O Ló compreendeu isso, o Abraão compreendeu isso, e o diálogo resolve. Abraão disse, ó, você vai para um lado, eu vou para o outro, e vamos conviver. E quando Ló teve necessidades, Abraão foi socorrê-lo. O capítulo 19 do Gênesis está aí. Só foi Ló entrar em aperto e dificuldade, capítulo, melhor dizendo, 14, já é o capítulo imediato, 14.
quando é o 19, Abraão faz a intercessão, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele intercede pelo sobrinho, para que o sobrinho não morresse. Então, quando Abraão chamou para apartar a sociedade, desmanchar aquele vínculo de mesmo território, ele não estava dizendo, nós não vamos ser mais parentes, nós não somos mais amigos, nós não somos mais família, mas nós vamos dividir o teto. Você fica com o seu lugar, eu fico com o meu lugar. Você fica com o meu território, eu fico com o meu território. Cada um no seu lugar. Respeitando as diferenças, as opiniões, os gostos. É assim que família precisa fazer para crescer. Vai chegando um ponto, meu irmão, que é preciso, às vezes, se manter distância para manter a amizade, para manter o carinho. E não há nenhum pecado nisso. Esse espaço não está dando. Você está numa empresa que você briga de noite e é um conflito, e isso está adoecendo a sua alma, você está perdendo. Não dá, uma sociedade. Você está morando num lugar que não está dando para você, então você está destruindo a sua vida e você precisa tomar uma atitude. Você precisa corrigir os nortes da sua vida, para que você possa manter o bom relacionamento, o bom vínculo. Essa mensagem ela ainda vai muito longe aqui, não dá para a gente concluir hoje, mas eu prometo que na nossa próxima live, no nosso próximo programa, Mensagem da Cruz, eu quero concluir essa mensagem com você. Mas por enquanto fica por aqui essa palavra de Deus, que você se conforte nessa palavra. Talvez você está vivendo aí amargurado, porque um parente não deu certo, morar na casa do parente, o parente me rejeitou, o parente me negou, o parente... Não, querido. Há coisas que é até bom para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente vá lá e faça a nossa casa, faça o nosso lugar, construa o nosso território, faça as nossas conquistas. Eu estou pregando para você e eu sei o que eu estou falando. Eu sei das minhas dificuldades que já passei. Eu completei 20 anos de casado. Graças a Deus, 20 anos servindo ao Senhor, ao lado dessa pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, que é a irmã Jade. E nós já passamos por muitas dificuldades. Tivemos que morar na mesma casa, no mesmo lugar, junto com várias outras pessoas. E eu sei o que eu estou pregando para você. E vencemos. Vencemos, entendemos e crescemos. E a família continua unida. Perseverando, amando, lutando um pelo outro. É assim que se funciona, é assim que se cresce. É assim que Deus quer abençoar a sua vida. Deus te abençoe com essa palavra. Você que curte o nosso canal no YouTube, curte aí, dá um likezinho aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Você também que ouve o nosso programa Mensagem da Cruz na 104,9, fala para mais pessoas aí, divulga esse trabalho todos de segunda a sexta. Toda semana, de segunda a sexta, das 9 às 10, estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Você que curte a nossa página, nos segue no Instagram, estamos aí nas redes sociais, com o mesmo nome, Renato Promochen, que eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a minha e a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.